Bom dia! Hoje, dia 17 de abril de 2022. Dia de cear, dia de termos comunhão uns com os outros. Dia de desfrutarmos do pão vivo que desceu do céu. A nossa carga, o nosso sentimento é falarmos acerca da economia de Deus. Foi um grande privilégio do apóstolo João, que quando estava na ilha de Patmos, foi conduzido em espírito e de lá ele viu e pôde dar testemunho dessas realidades. Mas vamos estar orando e pedindo direção ao Senhor. Senhor, graça te damos porque deitamos, porque levantamos, pelo teu amor, tua bondade, tua misericórdia, que é o motivo maior de nos sermos consumidos. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que está ao alcance desse áudio, que possamos desfrutar no Espírito e sermos edificados mutuamente. É o que te agradecemos em nome de Jesus. Vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 5, a partir do versos 2 em diante. Apocalipse, capítulo 5, versos 2 em diante. E vi um anjo forte que proclamava em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, podia abrir o livro e olhar o que estava nele escrito. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar o que estava escrito nele. E um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e o seu selo ser desatado. E vi no meio do trono um dos 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como recém-imolado. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Ele veio, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, as quais são as orações do santo. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto como e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, línguas, povos e nação. Só até aqui. Isso é muito significativo nós entendermos essa importância, né, de abrir o livro e de desatar a economia de Deus. Se você for olhar passo a passo a abertura dos selos, ali está retido toda a economia de Deus. Nós vamos desfrutar disso pontualmente para podermos desfrutar assim em realidade o que nós vamos realmente tocar nessa questão da economia de Deus. Vi a partir do capítulo 6, capítulo 6, versículo 1. E quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como estrondo de trovão, vem. Então olhei, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Isso aqui, segundo alguns meticulosos, estudiosos, irmãos da restauração, né? Alguns irmãos dão testemunho, por revelação divina, de que esse cavalo branco aqui é justamente a pregação do Evangelho. Esse Evangelho que será pregado até a volta de Cristo. Esse Evangelho que vem se perpetuando, se pregando ao longo da história. E esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Mateus 24, 14. Aqui inicia a trajetória
de uma realidade. Queremos deixar claro que aqui, cada abertura desse selo, ou está acontecendo, ou vai acontecer, ou já aconteceu. Aqui está retido todo o projeto, toda a economia de Deus. Agora vamos desfrutar, agora o segundo selo. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. Então olhei e eis que um outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, e que os homens se matassem um aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. O que a gente vê na história da abertura desse selo é que, de fato, desde a partida do Senhor, desde a saída dos apóstolos, a igreja viveu peregrinando, a humanidade, as nações, os homens vivem de fato sem paz, se buscam paz, se degradando uns aos outros, e isso é fato, e isso tem que acontecer naturalmente, porque está escrito na economia de Deus. Isso é um fato que não pode ser fugido. Você vai ver homens se degradando, nações brigando contra nações. Esses fatos são verídicos e está acontecendo, já aconteceu e vão continuar acontecendo. Isso é uma realidade. Isso aqui faz parte do projeto da nossa vida cotidiana. E a igreja está em meio a tudo isso. A igreja, com tudo isso, está se pregando o evangelho, está se anunciando a verdadeira paz, que a verdadeira paz é em espírito, para que haja em meio a essa turbulência a luz divina da paz que é vinda através do evangelho. E aí o Senhor conta contigo, contou com os apóstolos, com os seus discípulos, conta com a igreja hoje, para que se anuncie esse evangelho, para que esse evangelho possa ser pregado em meio a essas guerras, em meio a essas tribulações, em meio a essas desavenças da humanidade. Agora vamos desfrutar, a abertura do terceiro selo. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente, dizendo: vem. Então olhei e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança nas mãos. E vi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Isso aqui é uma outra realidade que nós já vivenciamos, estamos vivenciando e vamos continuar vivenciando até a volta de Cristo. Dificuldades, carestia, preços altos, escassez, falta de alimentação, dificuldade entre as famílias, dificuldade entre os povos, uns mais abastecidos, outros menos abastecidos. Isso aqui faz parte. Isso aconteceu, está acontecendo e continuará acontecendo até a volta de Cristo. Também faz parte dessa economia, desse projeto de Deus em meio à humanidade. E isso nós temos que desfrutar dia a dia, temos essa consciência. Por isso que às vezes a gente precisa entender que nada foge do controle do nosso Senhor. Nada foge do controle do nosso Senhor, porque o nosso Senhor está no controle de todas as coisas. O nosso Senhor é que abriu o livro com sua economia, com o seu projeto de realidade para os povos. E a gente precisa ter essa consciência dessa realidade para não sermos enganados por ventos de doutrina, engendrados
em meio a esses ministros e pregadores falsos que vivem aí lubridiando e enganando as pessoas, pregando prosperidade, entendendo que a prosperidade está ao alcance de todos os cristãos. Eu quero que me mostre aí um próspero no Novo Testamento. Não existe. O Novo Testamento é justamente perda para que se Cristo cresça e seja acrescido em meio à sua igreja. Mas essas coisas não se pregam nos dias de hoje. As coisas de hoje não se pregam. Usa-se o Antigo Testamento para se calçar no Novo Testamento. Na realidade, o Novo Testamento é um projeto de vida para que Cristo cresça em cada um dos seus filhos. E como isso acontece? Através das disciplinas, através das escassez, o Senhor nos ensinando a viver dia a dia dentro dos seus projetos. Para quê? Para que possamos crescer e levar luz e realidade aos povos. A igreja tem esse papel. A igreja tem um papel de abrir a economia, de desfrutar dessas realidades. Escassez sempre aconteceu. Escassez sempre vai acontecer. Falta das dificuldades, lutas, tudo isso aconteceu e vai continuar acontecendo até a volta de Cristo. A promessa do Senhor está lá em Efésios 2:3. O Senhor nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É no Espírito que está a nossa prosperidade, na vida futura do restabelecimento do seu reino para um desfrute eterno. Aqui precisamos apenas aprender a lidar com o dia a dia, com as dificuldades, crescermos, entender que essas diversidades, essas dificuldades é para crescimento de Cristo em nós. Para que possamos deixar de ser criança e possamos avançar numa realidade. Essa é a economia de Deus, que está aí, destrinchada, para que possamos desfrutar de nossa realidade. Sempre aconteceu, sempre vai acontecer e vai continuar acontecendo. Você entendeu? Essa é a grande realidade. Agora vamos abrir o quinto selo, né? É a abertura do quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que mantinha, e clamava em alta voz, dizendo: até quando, soberano, santo e verdadeiro, deixarás de julgar e vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Isso aqui é um fato que também existiu, continuará existindo e vai sempre existir. No início, os discípulos foram massacrados, muitos deles foram mortos, muitos deles foram pisoteados, apedrejados, como foi o caso de Estevão. E na consequência do dia a dia da igreja nos anos passados, também houve isso, nos séculos passados, continuará existindo hoje e vai continuar existindo. Muitos ainda serão mortos pelas espadas, muitos ainda serão apedrejados, muitos ainda serão incompreendidos pelo esse sistema, pela sociedade. Isso faz parte. Nós temos que entender que isso faz parte. São missionários sendo mortos em países muçulmanos, na África, pessoas com dificuldade. Isso vai continuar porque faz parte da economia e do projeto desse Cristo para a igreja. A igreja é meio a isso. E ali você vê claramente eles clamando ao Senhor a vingança para que o Senhor comece a julgar a humanidade. Isso faz parte da economia de Deus. Isso é um fato, é uma realidade. E que nós não podemos abrir mão
de termos essas consciências. Às vezes, nós vivemos em um país que é um país laico, onde nós temos a liberdade de se pregar o Evangelho, onde temos a liberdade de, nas praças, proclamar o Evangelho, declarar que Cristo é o Senhor. Mas existem nações, países aí, que os missionários, os apóstolos, os servos de Deus, os discípulos, eles não têm essa liberdade. E por intrepidez e ousadia, às vezes fazem isso, e às vezes passam pela espada. Por isso que essas coisas acontecem. Aconteceu, continuará acontecendo e vai acontecer. Porque faz parte da economia de Deus. A abertura desse selo está no projeto da economia de Deus. E a gente precisa ter essa consciência. A gente precisa termos essa consciência para não se espantar. Porque isso vai acontecer. Isso já aconteceu e vai continuar acontecendo. E na medida que esses mártires vão partindo para o descanso do Senhor, ele vai se juntando a outros mártires que já estão lá antes dele. Mas muito em breve, eles serão realmente galardoados, né, pelo Senhor e receberão as suas recompensas. O projeto de Deus é futuro, é vida após vida, é reino, é estabelecimento de justiça, é a justiça vinda na terra. Esse é o projeto de Deus. O projeto de Deus para mim, o projeto de Deus para você, o projeto de Deus para todos aqueles que crê no Evangelho, que crê no Senhor, na graça, na bondade e na misericórdia. Esse é o projeto de Deus. Nós vamos dar sequência depois, no restante dos selos, na abertura das trombetas, falando acerca da economia de Deus. Entendeu? Apenas estamos dando como início uma pincelada para que possamos entender que todas essas coisas, todas essas aberturas dos selos estão dentro desse projeto de Deus. Para nós, para a igreja, e a igreja precisa ser crescida, madura, para entender esses acontecimentos. Por isso que a oportunidade é hoje. Prega o Evangelho do Reino. Anuncie que muito em breve Jesus vai voltar e vai estabelecer uma justiça na terra. Não essa justiça que é trapo de imundícia, essa justiça humana. Não. Estamos longe disso. A nossa justiça é vindoura, século vindouro. Cristo é a nossa justiça habitando em nós. E para nós ganharmos essa justiça dia a dia, precisamos nos adequar a todos esses movimentos do dia a dia da sociedade, crescermos em vida em realidade, para que haja essa expressão dessa economia de Deus. Que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos ajudar nesses dias difíceis, nesses dias tenebrosos, onde muitos vão se escandalizar ainda na igreja. Muitos ainda vão levar o nome do Senhor ao vitupério. Por causa de quê? Porque não compreende a sua economia, não entende o projeto de Deus como econômico, que está retido para a sua igreja, para os crescidos, para os maduros, para avançar para o dia a dia. Amém, queridos? Que o Senhor possa nos ajudar nesse domingo, nesse dia. Partimos o pão em paz, com uma boa consciência, sabendo que Jesus é o Senhor de nossas vidas, que Ele habita em cada um dos teus filhos, que possamos avançar no dia a dia, nesses dias difíceis, nesses dias tenebrosos, que possamos ser diferentes, nesses dias, que o Senhor possa estar nos ganhando dia a dia, que o Senhor possa crescer em cada um de nós, que as adversidades possa crescer em nós e que nós possamos avançar nesses dia a dia. Prega o Evangelho do Reino. Não adianta criar arranjo, criar movimento, nada disso. Prega o Evangelho do Reino. E esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Essa é a nossa realidade, a nossa esperança. Amém, querido?
que o Senhor possa nos dar um domingo na tua presença. Jesus é o Senhor, Ele é vida para nós.